Destruindo carros para salvar vidas. Batidas frontais, laterais, traseiras e automóveis em queda livre. Com veículos em rota de colisão, nós vamos impactar você no programa dessa semana. Todos esses acidentes intencionalmente provocados em ambiente controlado acumulam um grande database para o desenvolvimento de materiais e equipamentos utilizados na segurança dos veículos e integridade física dos seus ocupantes. O Máquinas na Pan apontou a sua bússola para o norte, cruzou a linha do Equador, o Mar do Caribe e chegou aqui na capital azteca para mostrar para você os mais novos lançamentos de SUVs 100% elétricos da Mercedes. Você vai conhecer os principais destaques do EQS 450 durante um test drive diretamente da Cidade do México, principal hub da marca para a América Latina. Aproveitando o clima tropical acima da linha do Equador, Renato Maia, do canal Falando de Carro, vai analisar o mercado aqui na capital azteca e também aqueles carros que rodam por aqui e que bem que a gente gostaria de ver rodando pelas ruas de São Paulo. Fatalidade no mundo das duas rodas. Um acidente da Moto 1000 GP, que vitimou 2 pilotos durante a etapa de Cascavel, pode ser considerado acidente de corrida? Para responder essa pergunta, o especialista em moto velocidade Tite Simões é o nosso convidado para comentar essa tragédia e também a segurança atual dos motociclistas nas pistas. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode acompanhar o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque esse especial diretamente do México está só começando. Máquinas na Pan. E para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, o crash test e sua evolução na linha do tempo da indústria automotiva. Esse é o tema que o jornalista Paulo Cruz, do Auto News de Campo Grande, vai abordar aqui no programa dessa semana. Os carros mais resistentes, com carrocerias mais fortes, são também os mais seguros? Alex, que privilégio estar aqui com vocês na Jovem Pan. Muito legal essa parceria. Você vai se lembrar com certeza, meu amigo, e os mais antigos também, um tempo onde a gente batia na lataria do carro, né, e falava assim, puxa, esse carro é forte, esse carro é robusto, mas será que isso tem a ver com a segurança que a gente tem, principalmente dentro do veículo? Nessa matéria que a gente vai te mostrar agora, a gente vai ver como as carrocerias evoluíram a serviço da segurança. A primeira pessoa reconhecidamente morta em um acidente automobilístico do mundo foi Brigitte Driscoll, atropelada por um veículo no Reino Unido no ano de 1896. Testemunhas disseram que o veículo estava a uma velocidade tremenda, algo em torno de 12 km por hora, o dobro do que era permitido naquele tempo. Isso fez com que os fabricantes começassem a pensar em tornar seus carros mais seguros. Com o passar dos anos, a situação se complicou. Com mais carros em circulação e com leis de trânsito praticamente inexistentes, as mortes aumentaram. Por volta de 1930, os fabricantes decidiram que era preciso fazer algo mais eficaz para evitar mortes e as sequelas nos acidentes. Foi aí que surgiram os primeiros testes simulando colisões, os chamados crash test. O problema é que era difícil medir a gravidade desses acidentes no ser humano, já que não havia tecnologia disponível. Tentaram usar cadáveres, o que não deu muito certo, por conta da pouca disponibilidade de corpos em condições para os testes. Depois tentaram usar porcos e até chimpanzés, o que também, claro, não deu bons resultados. Somente no fim dos anos 40 é que surgiram os dummies, bonecos que se assemelhavam ao ser humano e que podiam dar melhores parâmetros das consequências dos impactos nas pessoas.
O conceito de carro seguro naquela época era o que sofresse menores avarias nas colisões. Nessas imagens de testes em carros da Ford, dá para perceber que a lataria amassava pouco nas batidas. Já os ocupantes eram arremessados violentamente contra o painel, aumentando muito as lesões. Esse conceito de carroceria forte, com o avanço dos laboratórios e das técnicas de medir impactos, deu lugar às carrocerias deformáveis, que absorvem os impactos, causando menor desaceleração no corpo dos ocupantes e, consequentemente, menores danos. O que temos hoje são carros que amassam muito, o que não significa fragilidade, mas tecnologia. Os testes são feitos hoje em modernos laboratórios, com equipamentos que custam milhões de dólares. Um boneco Dummy pode custar mais de R$500 mil, dependendo dos sensores que são instalados nele. Um teste completo pode superar facilmente R$1 milhão. Os resultados de todo esse investimento são simulações perfeitas, onde tudo pode ser medido. E há vários tipos de testes. Esse aqui simula o impacto traseiro e as consequências no pescoço dos ocupantes. Assim, pode-se projetar encostos de cabeça que evitem o chamado efeito chicote, quando a cabeça é projetada violentamente para trás. Nesses outros, o veículo colide a cerca de 64 km por hora contra uma barreira indeformável. O resultado impressiona, mas como podemos ver, o habitáculo onde ficam o motorista e passageiro permanece preservado. Mas na prática, a velocidade dos carros no momento dos acidentes é geralmente muito maior, principalmente nas estradas. Um veículo a 120 km por hora, por exemplo, colidindo frontalmente com outro na mesma velocidade, é como se o carro fosse arremessado a 240 km por hora contra uma parede de concreto. Difícil sobrar algo inteiro. Não há freios ABS e nem carroceria deformável que salve as vidas de quem está a bordo em uma situação assim. Para que não fique dúvida nenhuma quanto a isso, você vai ver agora um crash test entre um carro antigo e um carro novo. Qual será que é mais seguro para os seus ocupantes? Essas imagens que mostram o choque frontal de um Chevrolet Bel Air 1959 contra um Malibu 2009 deixam claro que a lataria forte não está associada à segurança. No choque, o boneco que simula o motorista do Bel Air bate com a cabeça no teto e acaba preso em meio às ferragens. Já no Malibu, o motorista se choca contra o airbag, mas consegue ficar no seu assento, com muito mais chances de sobrevivência. €60 bilhões. Esse foi o valor que a Mercedes-Benz investiu para que até 2039 todos os seus carros sejam eletrificados globalmente. O Máquinas na Pan veio até a Cidade do México para que você conheça os dois modelos da Mercedes totalmente eletrificados que devem chegar ao Brasil no final de setembro ou começo de outubro, o EQE e o EQS. E o carro que a gente vai testar hoje para você é o EQS 450. A Mercedes-Benz escolheu a Cidade do México e para isso a gente está aqui numa estrada próximo de Toluca para conhecer esses dois novos modelos. E por que isso? Porque o México funciona como um hub para a América Latina com uma capilaridade muito interessante para todos os países.
que aqui na frente você não tem aquela grade de arrefecimento para o motor, porque aqui atrás, embaixo desse capô, não tem um motor a combustão, mas sim no assoalho do carro um conjunto de baterias. A frente ela é bem dinâmica e com uma linha muito futurística e com o coeficiente aerodinâmico também muito otimizado. Como a gente sabe, o projeto aerodinâmico de um carro elétrico ele tem que ser até mais eficiente do que um carro a combustão. Vocês devem lembrar que antigamente o símbolo da Mercedes ficava aqui de pé na vertical. Hoje ele é um aplique aqui no capô do carro. Isso faz parte do rejuvenescimento da marca. Na lateral a gente já tem uma roda de 21 polegadas, umas linhas dinâmicas bem fluidas e você pode perceber essa suavidade até aqui na parte traseira do carro. Bom, vamos agora então para a parte divertida que é o test drive. Mas antes disso, um pouquinho mais de tecnologia. Dá uma olhada só a abertura da porta. Bom, a gente começa aqui nosso test drive então com EQS 450 versão SUV. A primeira impressão realmente já é de uma experiência ao dirigir. Essa versão aqui, ela é a mais tecnológica da Mercedes. Ela tem são 3 painéis, na verdade, que chama Hyper Screen. Então são 3 painéis 3D, um bem aqui na frente do cluster, um outro que dá para ver bem a regeneração de bateria e um terceiro painel que é para ser utilizado pelo seu copiloto, ou seja, para quem você está levando na carona aqui do lado. Hoje, quando a gente fala de carro elétrico, é muito importante entender que não é só uma experiência, mas também uma aula de eficiência energética. Você tem algumas maneiras de fazer o recarregamento das baterias. Um é no sistema de corrente contínua, né, que é o DC, ou no AC, que é corrente alternada, ou então você fazer a regeneração. Quando você tem aquele wall box na parede, né, fornecido muitas vezes pelo próprio fabricante do carro, você tem uma carga muito mais rápida que aquela que você deixa durante a noite ou então por 30 minutos, em 30 a 40 minutos ele carrega entre 20% e 80%, que é a faixa ideal para recarregamento de bateria. Por quê? Até chegar em 20%, o sistema ainda está entendendo esse gerenciamento do carro. E depois de 80%, para proteger a bateria, a vida útil da bateria e também não aquecer, esse carregamento é mais lento. Então o ideal é ficar sempre nessa faixa de 20% a 80% de carga. E para isso aqui são 40 minutos no sistema de corrente alternada. São 360 cavalos esse motor, são 2 motores, um na frente e um traseiro, ou seja, combinados são 360 cavalos e que entregam 411 km de autonomia. A bateria é de 108,4 kWh e por isso que eu disse que ela, dentro daquele módulo de 170 kWh, que é o carregamento de corrente alternada, pode demorar aí de 30 a 40 minutos. No outro, de 11 kW, vai demorar às vezes a noite inteira para ficar carregando, mas também com uma praticidade, né? É um plug normal de carregamento e você não precisa o sistema de wall box. Internamente o visual é muito bonito, ele faz parte desse rejuvenescimento da marca, ou seja, a Mercedes está deixando o público dela mais jovem. O design é bem futurístico, aqui parece até um cockpit de avião, de um caça. Do lado esquerdo, os comandos de banco, eles são todos aqui na porta. O design é bem bonito mesmo, eu gosto muito dessa entrada de ar, a saída de ar, na verdade, do ar-condicionado, que lembra muito uma turbina. E isso traz esse lado mais futurístico. O teto solar é panorâmico, que eu acho que também é um plus para toda essa história de conforto. Você tem um conforto visual muito grande, o equilíbrio do carro é muito bom e vale lembrar que o forte numa história dessa aqui de um carro elétrico é o torque. E o torque é aquilo que faz você ter uma retomada melhor de velocidade, né? Você fazer uma ultrapassagem com mais segurança
e com velocidade. A velocidade máxima ela não é tão alta quanto os carros do segmento premium, mas elas são controladas em 210 km por hora. Isso vale tanto para essa versão quanto para o EQE. Os dois, 210 km por hora. A pegada do carro é muito gostosa, a ergometria do banco é muito boa, realmente muito confortável. Ele não transmite essas irregularidades também do terreno para dentro da cabine. O conforto não é só o visual, então é o conforto ao dirigir também. A suspensão também muito bem equilibrada. O porta-mala é bem grande. Dos 645 litros, ou você fazendo um rebatimento, chega a mais de 1.200 litros de capacidade, fora a maneira de você colocar e ainda uma terceira fila de bancos, né, que ele pode ficar com 7 lugares, com aquela fila extra lá atrás para mais 2 lugares. Comandos todos muito à mão, o volante também tem um desenho muito bonito. E dá para ver que a prioridade não é só luxo, não é conforto e eletrificação, que são os principais pilares da Mercedes hoje, mas também a beleza e a esportividade. O nosso test drive fica por aqui, mas continua ligado e também ligado na tomada, que ainda tem muita coisa legal no Máquinas na Pan dessa semana. Até já! E agora, diretamente do Bosque de Chapultepec, aqui na capital azteca, Renato Maia, do canal Falando de Carro, vai analisar o mercado de automóveis aqui no México e também os carros que rodam por aqui e que bem que a gente gostaria de vê-los aí no Brasil. Olha, Alex, eu percebo que o mercado mexicano para automóveis, eles são bem específicos de acordo com cada categoria. A gente percebe que o mercado mais popular, os carros mais baratos, ficam por conta dos carros mais orientais, basicamente. A gente vê muito Kia, muito Hyundai, Nissan principalmente também atua muito aqui, até porque o Versa é o veículo mais vendido aqui no México também. E a gente percebe que o mercado de luxo ou carros maiores são para os modelos mais tradicionais americanos, como a Suburban da Chevrolet, como a Explorer. A gente percebe que os americanos ficam para esse lado, para as picapes, para os modelos full size. O luxo fica por conta da Mercedes. A Mercedes atua muito bem nesse mercado aqui. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que tem bons carros aqui que poderiam fazer sucesso no mercado brasileiro. Como a Kia, por exemplo, tem o Rio aqui, que poderia ser um carro que venderia melhor no nosso mercado. O próprio Kia Rio, o Kia Rio Sedan também são bons carros. A própria participação do Nissan Versa aqui, eu acho que poderia ter um futuro melhor no Brasil também, mas o brasileiro ainda é muito acostumado com Honda e Toyota, então a gente percebe que a Nissan ainda está engatinhando em alguns pontos no mercado brasileiro, que poderia ser melhor. Eu acho que aqui eles atuam muito bem também. Alguns carros mais compactos, aqui a gente tem, por exemplo, o Hyundai 10, que seria o menor que o HB20, que seria aquele carro para concorrer ali de repente com modelos menores, como a gente tinha antigamente o Picanto, por exemplo, o Up, que foram carros que fizeram um certo sucesso, saíram do mercado, mas a Hyundai, por exemplo, poderia atuar um pouco melhor. Outro carro que a gente tem aqui, que por exemplo poderia ir muito bem no mercado brasileiro, é o Kia Seltos, que é nada mais, nada menos que o nosso Creta, né? Kia Seltos e o Hyundai Creta são irmãos de plataforma, são parentes, então eu acho que é outro carro que poderia fazer um sucesso maior no nosso mercado. Então assim, eu acho que a Kia, por exemplo, é uma marca que vai muito bem aqui no México e poderia ir melhor no nosso mercado brasileiro, porque são bons produtos, são carros interessantes, bem completos, com uma estrutura de plataforma global e uma série de coisas que poderia fazer sucesso no mercado brasileiro, mas atua muito bem aqui no México, por exemplo. Como ficaram as vendas dos automóveis depois daquela fase onde o governo fez incentivos aos carros de entrada? Marcelo Matos tem essa resposta. Olá, Alex Rufo, e a todos que nos acompanham aqui no Máquinas na Pan. O mercado automotivo brasileiro deve praticamente repetir os números do ano passado, uma produção de 2.400.000 veículos, um crescimento de 3% e vendas na casa de 2,2 milhões de veículos, um crescimento de 2%. O incentivo do governo ajudou, ele já acabou, ainda permanece aberta a linha para caminhões, mas não se espera uma grande movimentação até o final do ano. Uma grande preocupação agora é a invasão chinesa
nos países aí da América Latina, os tradicionais mercados de exportação do Brasil e também aqui no Brasil, já que os veículos importados eles chegam aí, os elétricos, com 0% de imposto e já começa a haver então uma preocupação com essa verdadeira invasão chinesa, fala o presidente da Anfávia, Márcio Lima. Vamos acompanhá-lo aqui no Máquinas da Pan. Considerando a importação de veículos elétricos, o Brasil deixou de arrecadar 2 bilhões de reais. Desses 2 bilhões de reais, 1,1 é relativo à China, a produtos que vieram da China sem recolhimento do imposto de importação. Lembrando que a China tem um custo de produção muito mais baixo do que o Brasil, é muito mais competitiva. Então, a pergunta que foi feita é uma ameaça, sim. Muito bem, Alex, então as notícias são preocupantes, um mercado que não anda, praticamente anda de lado aqui no Brasil, uma capacidade instalada para a produção de 5 milhões de unidades por ano, e o Brasil vai repetindo 2,4, 2,5, 2,1 em vendas, então vai perdendo o mercado para outros mercados importantes, sobretudo, como disse o Márcio Lima, presidente da Anfávia, o mercado chinês. Foi com muita tristeza que a Jovem Pan comunicou no final de agosto a morte de 2 pilotos durante a etapa de Cascavel da Moto 1000 GP. Bom, antes de chamarmos aqui o nosso especialista de duas rodas, Tite Simões, para comentar esse acidente de Cascavel, fica aqui um registro meu alicerçado em quase 40 anos de cobertura de motorsports. A fatalidade e o esporte a motor não combinam. Muita gente, inclusive, pensa que a tragédia ela anda lado a lado com o risco e que também isso é um risco calculado de uma corrida, mas não é não. Os que pensam dessa maneira estão totalmente equivocados. Tite Simões. Oi Alex, oi amigos do Máquinas da Pan. A gente teve a notícia de um trágico acidente no Autódromo de Cascavel durante a realização da categoria Moto 1000 GP, no qual 2 pilotos envolvidos foram a óbito, né? Infelizmente a notícia é péssima. Mas o que eu preciso adiantar para vocês é que, em primeiro lugar, não teve nada a ver com o autódromo, com a pista, e nem com o grau de experiência dos pilotos. Aquilo foi realmente um acidente extremamente raro, aonde um piloto cai na reta e fica no asfalto e o outro que vem embolado na primeira volta, né, coberto, com a visão coberta por outras motos, não conseguiu desviar do piloto. Então foi um atropelamento, é uma fatalidade, é uma coisa rara, mas que quando acontece geralmente termina muito grave, né? Então foi realmente uma fatalidade. Lamentamos muito o que aconteceu e a família da Moto Velocidade hoje está em luto profundo. Tite, como está a evolução da segurança, principalmente para a integridade física do piloto? Que atributos aí de tecnologia são utilizados até mesmo no macacão para minimizar os acidentes? Ótima pergunta, porque realmente os equipamentos eles evoluíram muito ao longo desses anos, né? Começando pelo capacete, que o capacete hoje ele é feito de multicomposto, são várias fibras compostas, né, que ele absorve muito o impacto. Ele tem uma capacidade muito grande de reduzir o choque, né? E nesse nível de competição, nesse nível de categoria, a gente sabe que os pilotos eles investem muito, né, em capacete, em equipamento, em macacão, em bota, luva, todos os tipos de proteções, né? O macacão também evoluiu bastante. Hoje o macacão ele dispõe do equipamento que é um tipo de um airbag que tem nos automóveis, né, que é uma bolsa inflável que funciona como um acelerômetro, que ele identifica uma aceleração ou uma desaceleração fora do padrão, fora do comum, e aí ele infla esse macacão para reduzir a gravidade no caso de um impacto contra o solo, né? Luva, bota, o protetor de coluna. O protetor de coluna é uma peça feita de fibra, de plástico, né? Que ele tem a capacidade de virar nesse sentido, mas impede de virar no sentido contrário. Ele funciona mais ou menos como um exoesqueleto de um camarão, por exemplo, né? Então ele permite fazer isso, mas impede de fazer essa posição. E também existe o protetor de peito, né, para proteger o plexo braquial, o plexo solar,
que é também hoje responsável por alguns acidentes graves, por algumas consequências graves de acidente, né? Além disso, Alex, existe uma postura que o piloto pode assumir no caso de uma queda, né? No caso dessa queda envolvendo o Érico e o Luiz André, a gente sempre aconselha, né, quando faz briefing com os pilotos, quando conversa com os pilotos, né, principalmente os pilotos que estão começando, os pilotos que estão nos primeiros passos, né? Não era o caso deles, né? Mas quando o piloto cair no asfalto, para ele permanecer deitado, para ele não tentar sair daquela posição, ficar deitado, se conseguir, né, ficar deitado no sentido contrário das motos, então com a cabeça, protegendo a cabeça e deixando os pés no sentido de direção das motos, né? E por que deitado, né? Porque se um outro piloto vier e atropelar ele, passar por cima dele, ele vai ter uma área pequena, então o piloto ele vai passar por cima, ele vai voar por cima dele, e esse piloto que atropelou, ele pode até vir a ter uma queda, né? Ele pode cair. Nesse caso, as consequências são menores. Por quê? Porque nós estamos falando de uma queda, nós não estamos falando de um impacto. O que aconteceu com o Luiz André e com o Érico é que o Luiz André, ao tentar levantar e sair daquela posição, o Érico atingiu ele em cheio. Ou seja, ele se tornou um alvo imóvel atingido por uma moto em alta velocidade. As consequências resultantes desse impacto, a energia resultante desse impacto, é muito maior do que a situação de uma queda no asfalto. Porque, só para você entender, Alex, quando um piloto cai, eu já caí a mais de 200 por hora, né? Quando um piloto cai, o corpo dele desliza no asfalto e ele vai perdendo velocidade de forma gradual. Então, as consequências normalmente são arranhões, né? São escoriações, eventualmente uma fratura de tornozelo, de punho, clavícula, né? Tem fratura também. Mas quando o piloto se choca contra alguma coisa, as consequências desse acidente são muito graves, porque nós estamos falando de uma batida, né, de um choque. E aí não envolve só fratura, envolve também os órgãos internos, né, os órgãos que estão, que não têm a capacidade de aguentar esse tipo de explosão, esse tipo de choque. A gente lembra o caso, né, do Marco Simoncelli, né, que teve um acidente na MotoGP, que ele caiu, ficou no asfalto e foi atingido por uma outra moto exatamente na cabeça, né? Então, por melhor que seja o capacete, por melhor que sejam os equipamentos de segurança, esse caso de choque, né, esse caso de batida, ele dificilmente o equipamento é capaz de mitigar as consequências disso. Então a gente consegue amenizar algumas coisas, mas é muito difícil que o equipamento proteja 100%, porque nós estamos falando de uma colisão, nós não estamos falando de uma queda, né? Então foi isso que aconteceu, Alex. Infelizmente foi realmente uma fatalidade. Como eu já tinha comentado, né, a gente não tem que colocar isso na conta nem da organização, nem na conta da inabilidade dos pilotos, que não foi o caso, né? Foi um acidente de corrida e que aquele acidente de corrida onde todas as conjunções foram no sentido de se tornar o mais grave possível, né? Então é isso, Alex, infelizmente. Você sabia que a empresa brasileira WEG foi a escolhida pelo bilionário Elon Musk da Tesla e do SpaceX para fornecimento de motores elétricos? Acompanhe agora com Bruno Meyer. Fala, meu parceiro Alex Ruffo, um salve a todo espectador e ouvinte do Máquinas na Pan. Olha, tem um negócio bem poderoso aí ligando uma empresa brasileira com uma das maiores do mundo. A brasileira WEG, que é a maior fabricante de motores elétricos do mundo, foi a escolhida pela SpaceX de Elon Musk para fornecer motores para ela, para a SpaceX. Tudo porque a empresa aeroespacial do bilionário, do Elon Musk, tem a necessidade de uma grande quantidade de oxigênio utilizado como combustível para os foguetes. E por isso, ela está construindo a própria unidade de separação do ar. A autoprodução de oxigênio pela SpaceX foi uma alternativa para economizar na compra de terceiros. Por isso, uma das principais fornecedoras globais de compressores de ar, a Atlas, foi chamada a fornecer o pacote principal de compressores para as unidades de separação de ar. Como parte desse projeto, a SpaceX escolheu a WEG, uma empresa sediada em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, para fornecer esses motores que vão acionar as unidades de separação de ar. Essa é uma conquista de peso para o Brasil e para os negócios no nosso país.
é a valorização dos talentos e do potencial brasileiros em diferentes setores, como os de motores realizados em Santa Catarina. A gente está falando da SpaceX. A SpaceX é a principal empresa de exploração espacial do mundo e no ano passado fez mais de 70 decolagens com os seus foguetes. Nunca uma empresa foi ao espaço com tanta frequência. É ainda uma das empresas mais valiosas do mundo. Só para se ter ideia, tem como investidores o Google, a NASA e a Força Aérea dos Estados Unidos. É isso aí. O Máquinas na Pan especial diretamente do México fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.